Olá, meus irmãos. Boa tarde a todos. Bom dia. Então, nós estamos aqui novamente nessa sexta-feira abençoada para continuar com as nossas leituras aqui, nossos estudos, né? Memórias do Suicida. Então, como sempre, Julinha vai nos harmonizar aqui o nosso ambiente com a leitura do livro. Está em suas mãos. Fala, Júlia. Então, boa tarde a todos e a todas, aos médios com carinho, tá? É um texto da Dona Ivone, e ela nos fala assim, uma pequena parte desse texto. Todavia, não esqueçamos que os espíritos só poderão atuar positiva ou negativamente se encontrarem campo de atuação favorável à vitória do bem ou do mal. Não apontemos, pois, nossos irmãos infelizes como os culpados por nossas atitudes menos dignas, por nossos fracassos emocionais ou pelo abandono dos compromissos que assumimos antes da reencarnação. Sejamos, sim, mais atentos quando sentirmos que o mal está tentando nos distanciar do bem. Oremos, vigiemos, trabalhemos e sirvamos mais, ampliando a nossa capacidade de amar e perdoar. Então, com essa belíssima página, né, desse pequeno texto que eu acabei de ler, essa mensagem de Dona Ivone, vamos agradecer a Deus a oportunidade desses estudos, pedindo a Jesus, esse mestre, a Virgem Maria, a falange amiga de Dona Ivone Pereira, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar por iniciado o estudo desta tarde, agradecendo essa grande oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje nós vamos continuar com o penúltimo capítulo que nós estamos, que fala sobre o elemento feminino, né? E vamos continuar ainda nesse capítulo 21. Nós falamos na semana passada sobre o elemento feminino ligado à moral e às artes através das senhoras, daquelas senhoras que eram as vigilantes, né? Que usavam suas habilidades, né, das mentes, né, que elas tinham as mentes para projeção, para trazer o belo, a arte para todos, não é? E agora, propriamente, nós vamos entrar com a outra parte do elemento feminino, que está mais relacionada à mesma condição, Camilo e os outros, que são os suicidas, né? Então, e isso até porque o Camilo coloca até aqui no livro que a importância que ele acha que ele deve colocar também essa parte, né, do departamento feminino que nós ficamos sabendo muito pouco, não é? Ele acha que se vai tratando até agora dos casos dos suicídios pertinentes ao elemento masculino, né? E que tinha muito pouco assim com relação à parte feminina. Quer dizer que até nas questões, certas particularidades de instrução e reeducação íntima, né, era diferente acerca do espírito que deveriam insistir em renascimentos sob aparência carnal feminina, a fim de renovarem esforços fracassados ou repararem delitos graves, né, desvalorizados, desonrosos para o sexo, como para a entidade que os cometera. Que ele ficou muito intrigado com essa questão, né, das mulheres que preferem reencarnar como mulheres, né? Eles conheceram alguns espíritos ainda no departamento de reencarnação, né? Que ele viu quando ele começou a ver, né, algumas mulheres
Foi quando ele esteve lá, nesse departamento de reencarnação, se vocês se lembram, né? E aqui na cidade universitária também, os elementos femininos começaram a aparecer mais, o que causou essa certa, vamos dizer, curiosidade de Camilo de querer até nos mostrar, nos falar mais sobre a presença dessas mulheres, tanto nessa questão das vigilantes como das suicidas, que nós vamos agora falar com mais detalhes. Então, continuando aqui, ele diz o seguinte: nossas mulheres, ele fala aqui, as nossas irmãs, as mulheres que se deixam absorver pela desesperação do suicídio, estão sujeitas aos mesmos efeitos resultantes da causa sinistra que criaram, com um ato da própria vontade. Né? Efeito já bastante indicado aqui para nós, não é? Hein, Selma? Antes de você, Selminha, antes de você continuar, deixa eu colocar aqui uma frase que o Camilo comenta aqui antes, que ele fala assim: espíritos que são, porque esses espíritos femininos, né? Então ele diz assim, ó, espíritos que são, todas as criaturas têm grau idêntico de responsabilidade nos atos que praticam dentro ou exteriormente dos dispositivos da lei soberana que tudo rege. Quer dizer, não importa se você está num corpo masculino ou feminino, o grau de responsabilidade é o mesmo, apesar de que diz que deve insistir em renascimentos no corpo feminino por vários reajustes, né, que ele fala aqui, né? Agora, isso é uma questão, mas a outra, eles renascendo ou no corpo masculino ou no corpo feminino, a responsabilidade diante da lei, que é a lei soberana, que é a lei de Deus, é a mesma. Né? Então, isso é muito importante a gente colocar, porque existe a necessidade da reparação, não importa se vieram como mulher ou homem. Exatamente. Como ele diz aqui, são tão responsáveis pelas próprias ações, pensamentos, estados mentais, como nós outros, os homens. Isso que ele falou. Daí, né, que se concluirá a bagagem moral que possuírem, boa ou péssima, que influirá sobremodo no estado a que se verão reduzidas pelo suicídio. Quer dizer, a gente sabe que, de acordo com a bagagem dela, o estado do suicídio altera, né, de acordo com a bagagem moral que a pessoa teve em vida. Né? Ele pode ser um suicida que ainda mantém suas condições psíquicas, né, mentais, boa, e tem aqueles que acabam indo para o manicômio, outros para a torre, nós sabemos disso, não é? Então, aí ele está dizendo exatamente isso aqui, que a mesma situação que ocorre para os homens ocorre para as mulheres. Né? Aí diz aqui, ora, no decorrer do aprendizado prático, o instrutor responsável, que é o mestre Suriumar, cujas aulas eram ministradas em sentido prático, levou-nos a uma feita a observações muito interessantes nas dependências onde se asilavam nossas irmãs de infortúnio. As mulheres e as infelizes mulheres, ele diz aqui que também se suicidaram, fugiram dos seus deveres. Aí ele ainda lembra aqui que, na questão, quando eles chegam do Vale Sinistro, lá no Departamento de Vigilância, ao serem tutelados, né, na Legião de Maria, dos Servos de Maria, houve aquela separação logo no início, quando eles iam se internar nos hospitais, né, da ala feminina para a ala masculina. Então, desde essa época, não se ouviu falar mais com relação às mulheres que saíram do Vale Sinistro na época que eles também saíram de lá. Aí ele continua aqui, que jamais nos fora dado convívio com o elemento feminino suicida,
Ingressando na universidade, na cidade universitária, passamos a entrevê-los, porquanto havia também várias senhoras suicidas cursando a mesma aprendizagem renovadora, e tal como nós ali mesmo habitando até o momento do retorno à encarnação, né? Continuando, né, ainda completamente separado de nosso, ao seu modo de existir. Elas iam para a universidade, tinham as mesmas aulas, mas os seus alojamentos ficavam em lugares distintos, separados dos homens. A convivência era apenas com o intuito sempre de estudo, né? Até quando tinham aqueles momentos de lazer, em alguns momentos que eles se encontraram nos parques, houve esse momento de lazer, houve essa comunicação com alguns elementos femininos também, mas sempre com a vigilância ali com eles, né, para a parte social deles. E, continuando aqui, ele diz foi feito numa manhã, eles foram em visita de instrução aos departamentos femininos, que era situado na outra extremidade da colônia. Então, eles partiam em caravanas, né, e estavam assim muito sensíveis, né, com uma satisfação realmente assim viva, real. Não era um título de curiosidade, eles estavam realmente muito satisfeitos, felizes, reconfortáveis até em poder, né, participar dessa, eles falam, seleta companhia, aliás, dessa caravana. Até porque, né, a companhia que eles tinham, né, que nos honrava, como ele diz aqui, também era Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo e várias vigilantes que tomavam parte dessa caravana também. Né? Quer falar Jalminha? Isso. A gente vai colocar aqui que o interessante, né, quando ele fala que era um extenso grupo de acadêmicos. Quer dizer, porque assim, a gente fica falando Camilo, e tal, mas a gente tem que colocar aqui a informação de que eram muitos daqueles, vamos dizer, estudantes, né, que estavam ali na universidade. Então, participava dessa caravana um grupo extenso de acadêmicos, isso. Quer dizer, daqueles espíritos que estavam ali em aprendizado. Exatamente. Quando a gente fala Camilo, eles, a gente já se entende que eles são os grupos, eles tinham grupos, né? Então, Camilo tinha seu grupo, que Belarmino fazia parte desse grupo, né? E outros mais que ele acabou conhecendo, inclusive aquele brasileiro, que foi um dos primeiros que fizeram aqueles mergulhos no passado, fazia parte do grupo dele. Então, eles estavam nessa visita de instrução ao departamento feminino. E ele frisa aqui que fazia exatamente 10 anos que eles se internaram lá em Cidade Esperança. O bem interessante isso, ele diz aqui, já não nos arrastávamos caminhando pelo solo ou obrigado ao socorro de uma viatura como outrora. Progredíramos, tornáramos-nos menos densos, menos sujeitos às atrações planetárias. Aprendêramos a planar pelo espaço, transportando-nos por um impulso da vontade. Olha a vontade aí se manifestando. Em volitações suaves que muito nos apraziam, né? Porém, assim, no perímetro de nossa colônia, onde tudo parecia mais fácil, como seria na casa paterna. E ele ainda frisa aqui que isso é um modo muito comum entre os espíritos, esse transportar-se assim, né, na volitação. Mas eles ali, os réprobos, como nesse estado amesquinhado que eles tinham, impediram ele de também fazer, né, de volitar por um longo tempo, por causa do atraso, né, da inferioridade deles mesmo. Né? Eles eram os réprobos. Selma, aí a gente vê aqui 10 anos internados ali, né, vamos dizer assim, né, no aprendizado ali da cidade universitária, mas assim, e felizes nesse momento, que eles faziam parte de uma caravana, essa caravana
São caravanas que eles, quando estavam internados lá no hospital, eles também recebiam essas caravanas, né, também de espíritos que já tinham passado por essa problemática e já estavam mais evoluídos, como agora eles, progredíramos. E ele está feliz porque ele já não se arrasta mais e não precisa de veículos para transportar, porque a gente viu vários momentos aqui no livro que eles iam em veículos que levavam eles e tal, né? E agora eles conseguem volitar. Aí, como a Selminha falou, né? No impulso da vontade. Mas por quê? Porque ele já tem, inclusive, esse controle, né? E eles foram realmente assim, o progresso, o que se dá? Quando você começa a aprender mais, a conhecer melhor, e você vai se, vamos dizer, se desprendendo das questões terrenas. Então, você se volta mais para a parte espiritual, seu corpo fica mais sutil, claro, né? E fica muito mais fácil a volitação, né? Então, vamos lá. Hein, Selma? Mas ele frisa bem aqui que isso se dava porque eles conseguiam fazer isso ali dentro daquela colônia. Da colônia, claro. Aí a gente vale lembrar que essa colônia ela pertence ao astral intermediário, quer dizer. Então, ali eles tinham condição, quer dizer, se fosse em outro local, ele já ia ter uma certa perturbação, porque a gente sabe que eles não são espíritos superiores, então estão sujeitos a influências, né? Lógico, né? Então, assim, ali dentro eles já tinham esse controle, mas já é o progresso, já é um início, né? De uma melhoria moral, né? Exatamente. Assim, aí ele continua aqui. A fim de atingirmos os departamentos femininos, iniciamos caminhada partindo das divisas da vigilância com os departamentos hospitalares, né? Que existe um marco ali de divisão. Aí, ao penetrarmos, surpresos, no departamento hospitalar feminino, julgamos encontrar-nos em nosso próprio, né? Tal a semelhança existente entre ambos. Ele não viu nenhuma diferença, era sempre as alas hospitalares, os espaços, tudo igual, né? Aí ele fala, as mesmas filiais, tais como o isolamento, o manicômio, características idênticas no estado moral e mental das irmãs delinquentes. Todavia, se a direção dos estabelecimentos anexos era a mesma, pois fomos deparar Teócrito como chefe-geral dos hospitais. Ele tanto era da ala masculina quanto da feminina, o irmão Teócrito. O irmão João era do manicômio. O padre Miguel de Santarém era os serviços do isolamento. E o padre Anselmo era um apêndice da torre. Eles continuavam na direção desses departamentos também, nas alas femininas, assim como na masculina, né? Porém, assim, os funcionários internos, como enfermeiros, vigilantes, guarda, já não eram os mesmos, por nós conhecidos nos setores masculinos. Ali já eram cargos preenchidos pelas irmãs, cujos méritos e virtudes nada ficariam a dever aos varões do departamento masculino. Ao contrário, ele diz até, né, no afã de instruir, consolar e acompanhar, zelar, dirigir as atividades internas, encontramos vultos femininos tão respeitáveis e virtuosos que os recordamos, procurando retratá-los nestas páginas, como ele diz aqui. No primeiro momento, como na sucessão das conclusões que nos levaram às observações. A grande verdade ressaltou aos nossos olhos, chocando-nos até as lágrimas. Ao passo que em nosso ego se iniciou a construção de um legítimo respeito pela mulher, a qual passamos a julgar com mais subida consideração, maior dose de boa vontade. É que o espírito, muitas vezes, encarnado por tarefas e missões femininas,
adquire com muito mais presteza e eficiência as virtudes sólidas e redentoras, engrandecendo-se moralmente em menos tempo. Não sou eu nem Júlia que está dizendo, está escrito aqui no livro, Camilo. Ele mesmo diz aqui que o espírito na condição feminina ele tem mais condições, ele tem mais essa capacidade de se elevar moralmente em tempo menor, pela sensibilidade, que a mulher traz de uma forma geral, acaba trazendo mais esse nível de consciência, de moral. As funcionárias dos bulbos femininos... Hein, Selma? Por isso, hein, Selminha? Por isso que ele fala aqui, que iniciou a construção nele dessa ideia da mulher. Ele falou assim, um legítimo respeito pela mulher. Isso começou a uma construção, quer dizer, para esse entendimento do fator feminino, dessa condição. Então, ele diz respeito pela mulher, a qual passamos a julgar com mais subida consideração e maior dose de boa vontade. Quer dizer, é um outro olhar que eles começaram a ter ali com relação à mulher. Até porque eles viram que elas eram tão virtuosas quanto aqueles funcionários que trabalhavam lá na ala deles masculina. Aí, quando ele diz aqui, virtuosas, Então, quer dizer, foi uma nova construção. Isso é importante porque é um amadurecimento, é uma evolução para esses espíritos também, para o futuro, na próxima reencarnação. Exatamente. Aí, continuando aqui, deixa eu continuar aqui, que minha folha caiu. As funcionárias dos bulbos femininos, auxiliares dos chefes iniciados, portavam muito mais elevadas qualidades morais e espirituais do que os nossos canaleiras, Joel Steele, irmão Ambrosio, etc. Veja bem, aqui eles comparou, colocando elas num nível até superior a esses jovens que trataram deles por muito tempo. E aos quais tanto devíamos pelo zelo incansável com que nos assistiram, e não desmerecendo ninguém. O corpo clínico, composto de cientistas iniciados, era o único representante de atividades masculinas a exercer tarefas ali. Ainda assim, discretos, apenas entrevistos nos curtos minutos em que operavam. Também eram para nossas companheiras de colônia o mesmo enigma que haviam sido para nós. Não lhe conhecêramos jamais os nomes, sequer ouvíramos algum dia o timbre de suas vibrações vocais. No entanto, que de favores lhe devíamos? Que esses discretos, que faziam parte dos cientistas, eram os que os ajudavam com as suas vibrações, com os seus poderes psíquicos magnéticos, quando eles estavam em situações de necessidade. Então, eles estavam sempre ali, silenciosos, cumprindo a parte deles, Hein, Selma? Interessante que esse corpo clínico era só de homens, desses iniciados hindus. Quer dizer, como a gente vê aqui, era um corpo clínico que não modificava, não eram mulheres que trabalhavam nesse corpo clínico, e sim os homens, eram os mesmos que trabalhavam com eles lá. Então, eles dizem aqui, através desses poderes psíquicos magnéticos, que eles faziam esse tratamento, e esse tratamento era de consolo das exaltações mentais ao influxo de bálsamos fluídicos poderosos, refrigerando as ardências daquelas repercussões que eles traziam por conta do suicídio. Quer dizer, a gente lembra lá no passado, ali no início do livro,
quando eles estavam naquelas situações muito problemáticas mesmo, que eles conseguiam ter até aqueles cacuetes, né? Foi quando o Jerônimo, foi o Jerônimo, né, que não quis participar desse tratamento, né? E através desse tratamento que eles se reequilibravam. Exatamente. Então, aqui ele começa a fazer essas lembranças. Tudo isso vai fazendo com que eles lembrem desse passado lá nos hospitais, né? No hospital. Exatamente. Então, eles foram recebidos pelo irmão Teócrito, né, sempre muito simpático, sorridente. Eles foram recebidos na sede do departamento, né, lá do hospital. E Camilo faz uma observação aqui, lembrando-nos, então, de que, quando debaixo de sua jurisdição, muitas vezes fôramos visitados por caravanas idênticas, e sorrimos agora, compreendendo o que fora passado. Na época em que eles eram internos também, lá dos hospitais, eles recebiam essas mesmas visitas que hoje eles estavam fazendo ao departamento feminino, no caso. Né? E assim Selma, diga. A internet tua tá oscilando. Eu não sei se ficou bem esclarecido que foi o irmão Teócrito que os receberam para que ele pudesse dar a permissão deles visitarem ali aquele hospital, né? Esse departamento ali do hospital. Quer dizer, o irmão Teócrito, como você falou, era o diretor-geral, e naquele momento recebeu essa caravana, né? E que ele recebia essas caravanas mesmo, e fez a permissão para que eles pudessem fazer essa visitação. Sempre a gente coloca aqui, essa visitação não era uma simples visitação, era sim um estudo que eles iam ter ali, um aprendizado a mais, né? Não era nada a fim de curiosidade. Não, sempre, tudo que eles faziam ali sempre para o próprio progresso deles, não é? Então, na ala feminina, havia uma vice-diretora, ela se chamava Hortência de Queluz, aparentava uns 30 anos, radiante, de beleza singular, né? E tinha um sereno equilíbrio, diz que do sereno equilíbrio dos seus pensamentos voltados para o bem e das vibrações harmoniosas, de mente fortalecida por incorruptíveis diretrizes. Espera que eu me perdi. Ela ofereceu acompanhá-los, né, às visitações pelas avenidas. Ela diz primeiro assim, que primeiramente, conforme a orientação dos vossos mentores, a um dos mais trágicos quartéis do nosso instituto, né, será oportuno, ela diz, onde vereis o inconcebível refletir-se em efeitos inesperados em torno de nossas infelizes irmãs. Será oportuno recordar, né, antes que vossos mentores iniciem os esclarecimentos que vos serão necessários, de que a mulher, em sua grande maioria, infelizmente, na Terra, ainda não chegou a compreender o verdadeiro móvel porque reencarna como mulher, o papel que lhe está afeto no concerto das nações terrenas, no seio da humanidade, que é chamada a servir tanto quanto o homem. Hein, Selma? É importante a gente falar isso aqui, porque você vê, na hora que ia começar ali aquela visitação, essa irmã Hortência faz uma observação para que eles pudessem ficar um pouco atentos com o que eles iam ver ali. E aí quer dizer, eles já estavam naquela construção do papel da mulher, mas agora aqui ela começa a fazer uma explicação de quando reencarna como mulher. E aí diz que aqui ela fala, infelizmente, na Terra, quer dizer, reencarnado,
ainda não chegou a compreender, quer dizer, a própria mulher não conseguiu compreender o papel que cabe. Por isso, a gente vai ver ali a consequência desses erros, porque existe uma preparação da mulher para a reencarnação, e o que se faz, às vezes, com uma programação espiritual para uma reencarnação, e quando a gente sai dessa programação por conta de desatinos. Exatamente. Diz que ela está habituada ao trato como a julgamento inferior através dos séculos. O elemento feminino acabou por acomodar-se à inferioridade, sem ânimo para elevar-se virtuosamente de humilhações que suporta. E a tal ponto que nos dias correntes, como no passado, ele apenas se limita à orientação do servilismo em prol do elemento masculino, descrendo dos ideais redentores, incapacitando-se para o preenchimento dos intuitos do Criador, diminuindo-se mais ainda quando julga ao homem equiparar-se, por lhe imitar as ações que as paixões e atos desvalorizados, o qual, afinal de contas, se aos representantes do primeiro gênero desonra, aos do segundo implica em labirinto de deméritos perante a soberana lei. Então, o que ele quer dizer aqui, né, Júlia? Fala aí. Então, aqui ela dá duas situações. A mulher não deve reencarnar para servir somente ao homem, se humilhando, né, como numa condição de humilhação, como também não querer se equiparar a ele, como ela diz aqui, né, imitar ações com as paixões e atos desorganizados, né, desastrosos. Por quê? Porque, quer dizer, não é para reencarnar, para ser, como ela fala aqui, ó, servilismo em prol do elemento masculino. Porque a gente não tem que reencarnar para servir dessa forma na parte de humilhação. Você está no lar, né, na construção de um lar, né, de um matrimônio. Não está ali para ser ali um serviçal, né, se humilhando. Então, é isso que ele diz aqui, né? Como no passado, ele apenas se limita à orientação do servilismo em prol do elemento masculino, descrendo dos ideais redentores, incapacitando-se para o preenchimento dos intuitos do Criador. Porque a mulher, ela reencarna para na hora que se constitui um lar, ela ser ali a orientadora, a que vai gerar aqueles filhos para aquele lar. Isso é uma construção, não a serviçal. Agora, também, por um outro caminho, não vai para aquela situação de querer se equiparar ao homem, né, Selma? E querer entrar naquela luta de que você, eu sou melhor, eu sou mais, eu sou isso, né? Que a gente também vê esses disparates, né? Que também não é o caminho, né? Uhum. A mulher ela pode querer ter o mesmo espaço que o homem na sociedade, mas não pode querer ser uma igual. Não foi para isso que nós fomos aqui. O espírito que nasce na condição feminina foi preparado para isso. Não é para ser igual ao homem, né? Mas para ter uma função específica. Ele diz que também nessa situação é desonroso para a mulher também. Aí fala, daí as desgraças que vem sobrecarregando a mulher, né? Aos quais seriam insolúveis se a providência não restabelecesse necessários corretivos por meio de suas leis misericordiosas quanto sábias. Corretivos que tenderão sempre à reabilitação justa e rápida da mulher nos campos da moral espiritual. Então, aí eles seguem, né? Chegaram ao manicômio.
Aí uma religiosa de nome Vicência de Guzmán, que era irmã do nosso amigo da vigilância, os recebeu lá, né? Então, fizeram-se os cumprimentos e a Hortência de Queluz, a vice-diretora, se retirou, deixando-os sob os cuidados da irmã Vicência, e foram conduzidos aos recintos, né, interditados às visitas comuns. Tá? Eles foram num recinto que não era aberto a visitações, mas, a título de aprendizado, foi concedido que eles entrassem nessa ala do manicômio. Como era um caso, como eles falam assim, caso de instrução, programada para os aprendizes universitários, registrando-se em seguida, né? A nossa instrutora Vicência era uma pessoa amável e delicada, jovem religiosa, né? E respondia pelo expediente na ausência do irmão João também. Quer dizer, nada ficava assim, como é que o diretor vai ficar se dividindo entre um e o outro, né? Não, eles tinham também as responsáveis nas suas devidas alas. No caso, quando o irmão João não estava ali, Vicência assumia a parte dele, no caso. Selma, e ela era uma jovem religiosa. Então, a gente vê aqui, como a gente vê o padre, né? Quer dizer, eles ficam ali quer dizer, existem os hindus, existem os padres, existem as freiras, quer dizer, estão tudo ali comungando, por quê? Para não agredir ninguém, né? Porque você desencarna e você traz a sua religiosidade, né? Muitos daqueles espíritos, né? Outros nem têm. Exatamente. Então, o que acontece? A irmã Vicência levou-os a um pátio de enorme dimensão, pitoresco e agradável, com numerosas janelas, todas gradeadas, que pertencem às câmaras secretas, né? Onde se debatiam espíritos de mulheres suicidas, atacadas do mais abominável gênero de demência, né? Gritos desesperados, gemidos aterrorizantes, invadiam o local, tornando-o repulsivo e agorento, como verdadeira morada de loucos, né? Fazendo-os até recordar, né, do Vale Sinistro, pelos sons que eram emitidos lá, né? Mas eles nada perguntaram, ficaram esperando as elucidações dos seus instrutores, não é? Então, a própria religiosa esclareceu a eles o que se passava ali, ao mesmo tempo em que nos fazia aproximar das janelas, a fim de examinarmos o interior das câmaras. Porque teria que ser através das janelas, não tinha outra forma deles se aproximarem ali. Aí ela explica o seguinte: são as suicidas que apresentam maior grau de responsabilidade na prática do delito, arrastam o maior cabedal de prejuízos para o futuro, que requisitarão períodos seculares, a fim de serem modificadas completamente e sanadas. Quer dizer, ali, naquela ala do manicômio, estavam essas senhoras suicidas que tinham um grau de responsabilidade muito grande. O delito que elas fizeram era muito severo, causaram um mal tão grande a elas que era necessário muitos séculos para que elas pudessem realmente sanar de todos aqueles males que haviam feito a ela naquela existência, quando elas foram parar no manicômio, só para ter ideia. E ela até explica aqui um pouquinho mais. Elas deixaram-se escravizar por complexos sinistros, né, aos quais se desdobram em sequências tão desastrosas que, moralmente, é como se debatessem elas a semelhança de quem, naufragando no lodo, mais se revolve em lama. Um traço deste pavoroso complexo é o vergonhoso motivo que as arrastou da existência terrena antes da época determinada pela ação da lei natural.
elas conspurcaram as leis do matrimônio, atraiçoando a moral do compromisso conjugal, esquecidas de que, ao reencarnarem, haviam prometido a lei como a seus guardiães servirem de fiéis zeladoras do Instituto Sagrado da Família, educando os filhos nas leis do dever e da justiça, tornando-os cidadãos úteis à pátria e à humanidade, e por tanta causa divina e a lei de Deus. Vou falar, Julinha? Quero sim. Vamos colocar aqui que quando essa irmã está fazendo todas essas explicações, ela vai falando que, como você fez esse comentário, né, precisa de séculos para se ressarcir com a lei de Deus, que é uma lei que a gente sempre fala aqui, que é a lei de amor. Aí ela diz aqui que um traço desses pavorosos complexos é o vergonhoso motivo que as arrastou da existência terrena antes da hora. Então, quer dizer, muitas mulheres daquela tinham saído pela porta do suicídio, né? Agora, muitas não foi do suicídio direto, e sim do suicídio indireto. Por quê? Porque foi através de vários desmandos que elas se adoeceram também. Então, quer dizer, a gente vai vendo aqui no decorrer da história que vai aparecer mais essas informações para a gente. Mas aqui a gente vê que tem umas que se tiraram a própria vida, né, pelos todos esses desmandos, e outras saíram pela porta do suicídio indireto, quando elas vão comprometendo seus corpos físicos com esses desatinos. Exatamente. Agora, o interessante, quando essa irmã coloca aqui, como a Selminha já leu, que elas haviam prometido, né, a lei e aos seus guardiães servirem de fiéis zeladoras de um lar. Então, a gente vai vendo aqui que teve uma programação reencarnatória, que a gente já viu lá atrás, um pedacinho da programação, e aqui aparece também, que elas se comprometeram, né, a criar, né, dentro do lar aqueles filhos que também estavam reservados para elas. Selminha vai ler isso aí para a gente. E é por isso que isso torna o resgate dela maior ainda, porque além delas não cumprirem o que foi o compromisso delas, não foi, né? Além delas não cumprirem toda aquela programação, elas também se deixaram cair pelos prazeres da vida, profanaram a família, desrespeitaram, né, o lar, o matrimônio, como eles falam aqui. E isso acaba, vamos dizer, agravando mais e mais, né, a sua situação. E é por isso que existe esse resgate secular, que vai ser dado a elas pelas condições que foram os agravantes. Nós vamos continuar falando aqui, para vocês entenderem mais. Não só profanaram os vínculos santos do matrimônio, como também as leis da criação, negando-se às funções da maternidade e entregando-se às paixões e aos vícios terrenos. Preferiram ficar pelo descaso no cumprimento dos sacrossantos deveres, dominadas pelas vaidades letais próprias das esferas sociais viciadas, e seguindo pelos caminhos da inferioridade moral. Expulsavam das próprias entranhas, furtando seus compromissos meritórios e sublimes da maternidade, os corpos em gestação, apropriados para a habitação temporária dos pobres espíritos que tinham compromissos a desempenharem a seu lado, como no seio da mesma família, os quais precisavam urgentemente renascer delas mesmas, a fim de progredirem no seu âmbito familiar e social. E tal crime praticavam muitas vezes, anulando abençoados labores levados a efeito nos planos espirituais por obreiros devotados da vinha do Senhor.
nós lembramos aqui, né, na condição do suicida, né, como é feito o trabalho, às vezes, para que esses irmãos, né, esses, que eles falam aqui, esses zelosos do plano espiritual, eles programam um espírito para reencarnar num corpo na Terra. No caso, nós narramos um suicida que precisava reencarnar. Né? E isso não é só a questão do suicida. Né? Os trabalhos da espiritualidade são para todos os que estão desencarnados, que precisam voltar, né, para cumprirem seus papéis na Terra, suas dívidas e tudo mais. Então, elas se comprometeram com aquele espírito, que às vezes é um espírito que está relacionado a um resgate com ela mesma, tá? Ou com a família, de uma forma geral, e ainda assim, quando chega o momento, ela, esquecida dos seus compromissos, comete o aborto. Né? E, aí, quer dizer, e isso não aconteceu com uma vez só. Foram várias vezes, em várias situações. Né? Quer falar alguma coisa, Júlia? Completando o que você já leu, né, que ela diz, né, pelo descaso, né, dos deveres, né, e por que esse descaso? Pela vaidade terrena, pelas paixões, pelos vícios. Então, quer dizer, se deixaram levar por tudo isso que o plano físico nos chamam, porque a gente sabe que você estando na carne, você tem as paixões, né, os vícios, as vaidades, e muitas das vezes perde-se uma reencarnação por conta disso tudo. A gente sabe que tem um esquecimento do passado, mas a gente sabe também que no íntimo nos chama aquele compromisso assumido. E foi compromissos assumidos para quê? Para o sagrado dever da família, educando os filhos na lei da justiça e do amor. Então, se comprometeram por conta disso, porque era uma programação e elas saíram por um outro caminho, do desregramento. Como você leu aqui, né? Desrespeitaram os vínculos santos do matrimônio e a lei da criação. Porque a lei da criação, porque sabia que tinha esses espíritos destinados a ela no compromisso do seio materno, né, desse lar, e elas malbarataram a responsabilidade com os abortos. Segue aí, Selminha. Então, aí ele diz aqui, né, que ainda descumprindo, né, a questão dos obreiros, né? Aí diz aqui, espíritos, a reencarnação desse espírito carente de progresso, com todo zelo para o êxito compensar seus esforços. E o que é mais grave ainda, depois que a entidade reencarnante já se encontrava ligada ao seu novo fardo em preparação, o que equivale dizer que, cientes do que faziam, cometiam infanticídios abomináveis. Quer dizer, pior ainda, porque o espírito fica ligado àquele corpo em preparação, não é? E aí isso aí é uma falta muito grave, né? O suicídio, assim como esse, no caso, é um homicídio, né? Também. Esse é uma falta muito grave, fazer isso com o ser. Né? Então, aí continua aqui. O estado feminino deixavam prematuramente. Acontece que, ao fim de tantos e tão graves desatinos à luz da razão, da consciência, do dever, da moral, como do pudor pertinente ao estado feminino, deixaram prematuramente o corpo carnal, morrendo elas próprias para o mundo físico-material, num dos vergonhosos ultrajes cometidos contra o sagrado direito da natureza. Quer dizer, ainda depois de tudo isso, elas acabavam se suicidando por razão qualquer. E outras,
né, como a Júlia até já nos falou aqui, outras, depois de lutas, né, desonrosas, né, durante a qual, à custa de criminosos deméritos, extinguindo em si mesmo as fontes sublimes da reprodutividade próprias da condição humana, adquiriram como sequência natural enfermidades lastimáveis, tais como tuberculose, câncer, infecções repulsivas e etc. Quer dizer, acabaram adquirindo doenças, né, pela maneira desregrada, por cometer, às vezes, vários abortos, vão trazendo doenças para o seu corpo, né? E isso também causa o quê? É uma espécie de suicídio também, né? Embora elas Hein, não... Selma? Oi, Júlia. Essas doenças, elas não estavam programadas. A gente Não. sabe que tem algumas doenças que trazemos como dificuldade de resgate, mas a gente vê aqui que essas doenças não estavam naquela programação. Isso, Né? isso fez com que elas atingissem prematuramente o plano invisível, né? Elas acabam se Saindo matando. como um suicídio indireto, que a gente já viu também lá atrás, né, Selma? E ainda aqui, nesse caso, sacrificam também o corpo carnal, né? Então, ele diz aqui, sacrificando o corpo carnal também, o futuro espiritual e a paz da consciência, maculando, além do mais, o envoltório físico-astral, que destrói, né? Nós também já comentamos isso, mas lá no início, como destrói o corpo perispiritual, a dificuldade depois, a necessidade de reencarnar para refazer esses corpos perispirituais que são destroçados com o suicídio voluntário ou involuntário mesmo, né? Mas pela condição do espírito de viver, né? Então, essas doenças que elas causaram pelos desatinos, isso tudo vai fazer o quê? Um desajuste nesse perispírito também, igual o suicídio direto faz com aquela violência do ato. Mas aqui também, essas doenças que foram provocadas por conta dos desatinos, isso também vai ter uma repercussão para uma outra existência, né? Porque a gente sabe que a doença vai marcar no perispírito uma problemática. Por isso que ele fala aqui, sacrificando, né, o corpo carnal para o futuro espiritual e a paz da consciência, porque a gente sabe que a gente vai dar conta de tudo que fazemos. Então, essa paz de consciência, elas não vão ter no além-túmulo. E é isso que eles estão ali verificando. E não é à toa que elas estão aonde? No manicômio. Então, quer dizer, essa questão, essa mácula, né, que no envoltório físico astral, que é o perispírito, né, se torna uma forma assim, tão degradante, né, ficam ondas vibratórias tão desarmoniosas e densas que deformam completamente o seu corpo perispiritual, reduzindo, aquele diz aqui, reduzindo-o à expressão vil das próprias mentes. Quer dizer, as mentes já estavam lá perturbadas, já estavam completamente desarmonizadas, só vem agravar cada vez mais. Né? E aí, o que acontece? Eles aproximaram-se, né? Como ela falou para eles se aproximarem para verificar, né? Eles aproximaram-se temerosos, né? Com o que eles iriam contemplar, né? E ela ainda continua dizendo aqui assim: pertencem a todas as classes sociais terrenas, mas aqui se nivelam por idêntica inferioridade moral e mental, né? Tem todas as classes, isso não é um privilégio de quem é pobrezinho, de quem mora em comunidade, tá? Porque tem, como está dizendo aqui, todas as classes sociais, até do rico ao pobre, mas ali não tem esse tipo de separação. Elas se nivelam pela inferioridade moral e mental. Aí, aqui das classes elevadas, porém, ocorre o maior contingente, com agravantes insolúveis dentro de 2 ou 3 séculos e até mais. Quer dizer, a classe maior,
a classe social mais elevada, é onde se comete mais abusos, ou que necessita de mais reparações, de séculos de reparações. Às vezes aqui, 3 séculos até mais para isso. Ela diz aqui que, infelizmente, né, existem algumas que, a fim de se libertarem das garras de tanta desgraça em menos tempo, estarão na terrível necessidade de estagiarem em mundos inferiores à Terra, durante algum tempo, pois que não é em vão que a criatura ousará impedir a marcha dos desígnios divinos, com a lei suprema abrindo tão inglória luta. Quer dizer, para que elas possam se refazer até em menos tempo que levaria, por quê? Quando o espírito chega aqui na Terra, ele se deixa corromper por todas aquelas paixões terrenas, por todas aquelas as distrações, tudo que a Terra aqui pode proporcionar, né? Então, eles vão falindo. Então, para que eles possam realmente se melhorar, ter um reajuste mais rápido, digamos assim, eles vão para planos inferiores, onde há mais dores e sofrimentos. Se aqui são provas e expiações, os planos inferiores só têm tristezas e felicidades mesmo. Então, é para quê? Para que eles possam, dali, elas, né, possam eliminar alguns séculos de existência, para elas poderem progredir, claro, porque não é o objetivo do nosso Criador deixar-nos sofrendo, deixar-nos regredir, isso não existe. Nós já falamos aqui e vamos repetir sempre. O espírito não retrograda. Então, há necessidade de ir para um plano inferior para que ele possa progredir mais rápido, né, Júlia? Tanto que ele fala aqui, né? Quer dizer, na realidade é a irmã. Ela diz aqui, né? Deixa eu até ler esse pedacinho aqui. Durante algum tempo, quer dizer, estagiar em mundos inferiores, durante algum tempo, quer dizer, algum tempo, elas vão precisar estar nesses mundos inferiores à Terra, pois que não é em vão que a criatura ousará impedir a marcha dos desígnios divinos. Quer dizer, você não tem uma hora que você não tem como impedir que o espírito progrida. Quer dizer, você não tem como impedir isso, porque isso é um determinismo da lei, a lei do progresso, né? Então, quer dizer, tem uma hora que há necessidade desse tratamento, né, de reencarnar no mundo inferior, para que ele possa paralisar aquele momento ali de tanto desatino, quer dizer, onde não tenha tanto desregramento, para que o espírito possa progredir. De alguma forma, ele vai progredir. Quer dizer, se ele reencarna novamente na Terra, ele pode novamente falir. Então, não tem como ele impedir esse progresso, porque o progresso é da lei. Então, para que ele possa evoluir mais rápido, né, para que não cometa tantos desatinos, ele vai reencarnar num mundo inferior. Agora, a gente sabe que o espírito, tudo que adquire, ele não perde. Então, ele vai estar num mundo inferior, mas esses espíritos estão evoluídos mais do que aqueles que já estão lá, porque eles já estiveram na Terra, num planeta mais evoluído. Então, a gente lembra dos capelinos, que quando reencarnaram aqui, eles vinham com inteligência, mas não com moralidade. Mas a inteligência serviu para quê? Para nós que estávamos aqui sem esse conhecimento. E para eles tinham o quê? O conhecimento não tinha moral. E a mesma coisa ali. Essas irmãs têm o conhecimento, mas não têm moralidade. Então, elas vão também servir de progresso para aquele outro planeta, para outros mundos, né? Quer dizer, então você vê que a lei é de progresso sempre, né? E é muito interessante a gente ver essa lei de Deus atuando, né? Assim, mais efetivamente quando a gente está vendo aqui todo esse lado, né? Dessas irmãs que se comprometeram. Exatamente. Então, o que acontece? Continuando aqui, já finalizando, né? Essa parte, então, assim,
a nossa irmã os chama para olharem, né? E investigar o interior da cela. Quando eles se aproximam, eles recuaram imediatamente, assim, com um involuntário gesto de terror. Soriomar se aproximou deles, obrigando-os à atitude digna e respeitosa, enquanto se retirava a Vicência para um ângulo. Né? Porque, ao primeiro olhar, eles tomaram aquele choque, aquele baque com que eles viram, né? Aterrorizados, porém, o Soriomar, que é o mestre, sempre faz aulas práticas, né? Chegou perto deles e exigiu, né? Obrigou-os a uma atitude digna e respeitosa, porque ali também existe um irmão, uma irmã em necessidade. Então, você tem que ter o mesmo respeito. É isso que ele quis mostrar para eles. Não é um monstro, é uma irmã em necessidade. Nós temos que respeitá-la, né, e tratá-la com dignidade, mesmo que ela não perceba isso, né, pela condição dela né, de perturbação, pode até nem ter consciência do que está se passando, mas eles ali, como espíritos em progresso, eles têm que ter essa condição de respeito, né, com relação ao outro. Então, eles voltaram a observar, né, e enquanto Soriomar ele dissertava, né, fornecendo dentro do exame prático, né, à luz da ciência, sobre o que eles viam ali, né? Ele diz aqui assim, cuja contextura caberia num volume. Destacavam-se aos nossos olhos espirituais degradadas figuras das infanticidas, também consideradas suicidas. Oi, Júlia, fala. Tua internet está Deu uma piscada, eu vi. Cortando. Deixa eu só terminar aqui, porque acho que vai ficar ruim o som. Então, quando você diz aqui, né, que o Soriomar pediu para que eles voltassem a observar o que eles estavam vendo na cela, sem aquela expressão de horror. Claro. Né? Como você falou, são irmãs que estão ali dentro. Então, merecem respeito, consideração, porque imagina se naquelas caravanas passadas, que eram eles que eram os doentes ali, internados no hospital, imagina se aquelas caravanas fizessem essa cara de horror para eles. Ninguém ia gostar. Então, foi o que o senhor Omar falou, volta e observa. Né? Ó, voltamos à observação. Enquanto ele dissertava, o elucidador fornecendo a ciência dentro do exame prático, porque tudo ali era examinado e a gente sabe que ele explicava dentro da própria ciência, né? Aí ele diz que eram tantas explicações que caberia até fazer um volume só para isso, que não é o que a gente precisa nesse momento. Aí ele diz, destacavam-se aos nossos olhos espirituais as figuras das infanticidas, também consideradas suicidas. Aí foi quando eles tiveram as explicações que ali estavam irmãs que se tornaram suicidas e também infanticidas, devido àqueles abortos, tudo isso que elas provocaram, né? Então, esse horror era dessas irmãs. Então, o que a gente vai parar a aula de hoje, né? O nosso estudo de hoje, porque a gente, na semana que vem, a gente vai falar sobre essas observações que eles tiveram referente a essas irmãs. Então, o Soriomar vai explicar com detalhes a respeito delas e esse comprometimento dessas mulheres com relação a esses abortos. Então, tudo isso a gente vai passar na semana que vem. Então, hoje a gente fica por aqui. A gente sempre agradece a colaboração, né, de todos com relação aos likes, né, a visualizações, que isso é importante para chegar a mais pessoas. E a gente sabe que, antes de encerrar, não sei se a Selminha quer falar mais alguma coisa.
porque aí a gente vai fazer a nossa prece, aquela prece direcionada a esses espíritos, que são os suicidas, e que o Camilo sempre nos comentou, né? O Camilo nos comentou no início do livro, a importância que essa prece tem para esses espíritos. Então, meus irmãos, vamos serenar os nossos pensamentos nesse momento, pedindo a Jesus, a esse mestre, a esse amigo de todas as horas, a Virgem Maria, mas a Deus, nosso Pai, que olhe por todos esses irmãos que, de uma forma equivocada, saíram pela porta do suicídio, direto ou indireto, mas também que eles possam ser socorridos em suas dificuldades reais, com muita luz e muita paz, para que as novas reencarnações eles possam sair daqui vitoriosos. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigada. Graças a Deus, graças a Jesus, a Maria, todas essas oportunidades que temos recebido aqui, com todos esses ensinamentos, somos muito gratos por esses esclarecimentos, essas elucidações que nos têm enriquecido tanto a nossa alma. Que o nosso Pai possa nos conceder uma semana de paz, de harmonia e serenidade, e que os nossos desafios possam ser sempre superados com a nossa determinação e a nossa vontade de querermos progredir cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos. Até semana que vem. Até uma semana que vem. Fiquemos com Jesus. Paz profunda a todos. Obrigada.